Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte de número 7 sobre o tema As Duas Casas de Israel, a série a qual vai servir é a série Alianças Bíblicas. Muito bem, continuando falando aqui em questão, dando continuidade ao tema As Duas Casas de Israel, porque eu estou pegando desde o contexto ali do início, do surgimento do velho Israel, o Israel terreno, o Israel da descendência semita, abrâmica, Isaac e Jacó, que formou as 12 tribos, que virou reino, que depois virou duas casas separadas, Efraim e Judá, ou José e Judá, e depois se tornou, no tempo do Senhor Jesus Cristo, Samaria e Judéia, Mas na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então, surgiu um novo Israel aperfeiçoado, cujo agora é que todo aquele que nele crer é o Israel de Deus, é a igreja, faz parte da nova aliança, pois não há mais distinção entre gentis e judeus, É isso que nós estamos tratando em questão, mas mostrando para vocês ali o contexto, da velha aliança, que vai mostrando para nós aí, partes muito importantes em questão, Então, começando aqui, eu vou estar apresentando o livro de 1 Samuel, do capítulo 1, capítulo 8, Por que eu vou estar apresentando isso? Porque nestes capítulos que eu vou estar apresentando este resumo, é um capítulo de transitoriedade. O que é transitoriedade? Marca o início da transição do reino dos juízes para a monarquia. E o que é o reino dos juízes? O reino dos juízes é um reino cujo aquele que governa, é o sumo sacerdote e é também o juiz, e profeta, É um homem, é um reino completo, por se dizer assim, em questão, Por se dizer, eu posso até dizer que era um reino teocrático, por se dizer assim, porque é um reino completo, cujo o poder secular não é separado do poder religioso, tá certo? Mas durante esse período de transição, quando o povo pede a Samuel que tenha um rei como as demais nações, então você tem uma separação do reino espiritual, que figura o sumo sacerdócio, do reino secular, que é o papel do rei, administração, coisas mais terrenas e física em questão. Lembrando que tudo isso gerou posteriormente novos encargos, porque se o reino sacerdotal já tinha o dízimo obrigatório, na velha aliança isso era obrigatório e não na nova, tá certo? Então, Samuel deixou bem claro, o rei que vocês colocar sobre vocês também vai cobrar de vocês, aí tributos, vai pegar o melhor que vocês têm, tá? E depois vocês não reclamem em questão, Então o povo estava feliz e não sabia, Criou mais encargo financeiro em questão para eles, fora também que o povo não quis que Deus governasse sobre eles, Mostrando uma tipologia muito profunda, apontando como para o tempo do Senhor Jesus Cristo também, Então, eu vou estar apresentando para vocês os personagens aqui do capítulo 1 ao capítulo 8 de 1 Samuel em questão, E vocês vão estar conhecendo, então, a história que cada um teve, E o perfil espiritual também e a tipológica, alegórico, para o futuro que cada uma dessas coisas representa, tá bom? Você tem aqui o personagem, então, Eucana, semita, efraimita, filho de Jerão, Ele adorava em Siló, E Eucana era marido de Ana, a estéril, E Eucana também era marido de Penina, a frutífera, Então, vamos entender isso aqui de uma forma bem interessante. Então, você tem, então, um outro personagem, que é Samuel, filho de Ana com Eucana. Depois, você tem, dentro desse contexto ainda, o sumo sacerdote Eli. Você tem os filhos de Eli, E você tem aí o neto de Eli, chamado Icabor, porque os filhos de Eli eram Ofni e Finéias. E você tem um povo que é usado como braço repreensível contra o Israel desobediente, que é os filisteus, em questão. Então, vou apresentar para vocês cada um desses perfis em questão, Então, Eucana, provavelmente, eu entendo assim, que é muito provável que Eucana tinha dupla, naturalidade em questão. Eu entendo que a sanguínea de Eucana pode ser, ele tinha uma descendência levita, é muito provável, tá? Sanguínea, enquanto a sua naturalidade, ali ele morava em Efraim, filho de um efraimita em questão. Por que eu digo isso? Porque
você vai ver que o filho de Eucana, com Ana, a estéreo, né, foi Samuel, e Samuel herdou o sumo sacerdócio, né? E se você for olhar na lei, só os filhos da descendência vinda direta de Arão, na primeira aliança, é que poderiam exercer aí, né, o sumo sacerdócio. Então, deixando bem um indicatório em questão que tanto Eucana como Ana era muito provável que eles tinham essa descendência sanguínea, talvez até longe em questão, mas tinha, né? Então, por isso foi aprovado, né, Samuel estar ali no serviço do Senhor, porque se ele não fosse da descendência levita, com certeza não seria provável, tá certo? Mas isso tem uma mensagem muito importante para nós, né? Você vai ver que Eucana também prefigura um papel de Deus. Por quê? Ele tem duas mulheres representando duas alianças, né? Ana representa a Israel espiritual, Penina representa a Israel terrena, né? Ana representa uma nova aliança, né? Penina a velha, né? Uma tipologia bíblica muito forte, né? E que se a gente lê o livro de Samuel, você passa despercebido, né? Mostrando que a Ana representa a Jerusalém que é de cima, Penina representa a de baixo, a que não creu, aqui está debaixo de velha aliança. Tinha muitos filhos, enfraqueceu, mas Ana, né, parecido com o nome de Elcana, né, tem um radical Ana também no nome do seu marido, né, por isso que é interessante que a Nova Jerusalém tem o nome do seu marido, né, a Nova Jerusalém ela é cristã, ela tem o nome de Cristo, né, isso é tão interessante que você vai perceber, então, que Ana, então, teve 7 filhos, no contexto geral, tá bom? 7 filhos, mulheres, homens, tá? A palavra é geral, e isso por quê? Quando ela canta, ela fala, né? Porque aqui tinha muitos, enfraqueceu, mas aqui não tinha nada, teve 7 filhos, sendo Samuel o primogênito, né? Que também Samuel representa um novo contexto de uma nova aliança. Por quê? Quando você olha para ele representa uma velha aliança, negligente, um homem dedicado com a arca, com o físico, com o material em questão, né? Com a questão do templo em questão, mas ele não estava preocupado como andava, né? Todo Israel em questão, ele estava preocupado apenas com o seu ministério ali em questão, né? Foi um homem bom, teve um bom testemunho, porque de certa forma da boca dele saiu a profecia para nascer Samuel, não é isso? Quando Ana estava naquele voto do Nazireu ali, né? Porque na velha aliança as pessoas também tinham o costume de beber vinho, só não podia embriagar, mas Ana não estava bebendo vinho, né? Porque ela estava em abstinência, estava fazendo um voto, né? De Nazireu ali da parte feminina, né? Em questão, tá certo? Mas você vai ver então que ele profetiza, né? Então havia sinceridade em seu coração, foi um homem sim de Deus, mas teve que receber as consequências por causa da sua forma de governar errado, né? Então por isso surgiu ali Samuel. Isso é tão interessante que quando você volta nos livros de Juízes, você teve, se eu não estiver enganado, 12 juízes, né? Quando você entra no livro de Samuel, você tem o 13º juiz, né, sendo colocado ali na figura de Eli, né, e o número 13 não é muito bom, né, em questão, né, mas o 14º juiz, né, apontando para Samuel, vem para trazer um novo sacerdote, é como aquela, né, como se fosse Efraim e Manassés dentro, né, da tribo de José, né? As pessoas olham 14, mas na verdade é 12, tá certo? Olha, é tanta informação que senão a gente acaba perdendo em questão, mas eu creio que vocês estão entendendo, né? E isso é interessante, então, porque quando nasce Samuel, é dedicado a Deus, né? Então Samuel, assume o lugar de Eli. Mas como Samuel assume o lugar de Eli, né? Eli, representando o velho aliança, o velho sacerdócio, então ele ficou preocupado com a arca, né? Porque teve a batalha do Israel terreno contra os filisteus desse tempo, e então na batalha morreu Ofni e Finéias, como predito que aconteceria, porque Ofni e Finéias eram homens, filhos de Eli, terrivelmente errados, né, no ministério a qual eram confiados a eles. Morreu em batalha, né, sendo morto pelos filisteus. E a arca foi perdida. E aí, por isso, a morte de Eli não foi nem tanto pelo caso de ver os seus filhos sendo mortos. A morte de Eli ficou desesperado porque
soube que a arca não pôde voltar, e ele já era velho, ele estava com 98 anos de idade, e pesado, porque não é porque ele era gordo, é pesado porque, por estar velho, a sua movimentação era mais lenta, né? Então, um homem pesado, né? Ou seja, já precisava de esforço para poder andar, né? Acabou com um susto caindo da cadeira e quebrando o pescoço e morrendo, né? Um triste fim para ele físico, né? Por se dizer assim, né? E a sua nora, né, teve um filho de Finéias, que se chamou Icabô, porque a palavra Icabô significa foi-se a glória de Israel. Porque tudo se perdeu, Israel perdeu muitos homens, se eu não estiver enganado, mais de 30 mil homens só nessa batalha, né? E os filhos de Eli morreu, o sumo sacerdote Eli morreu, né? O neto de Eli nasce já perdendo uma mãe. Que triste fim, né? Para uma primeira aliança, né? Que diáspora terrível em questão, né? Mas com Samuel estava nascendo uma nova esperança, um novo sumo sacerdócio prefigurado nele, né? Em questão, né? É por isso que quando as pessoas não aceitam que Samuel governe e deixa para que eles solicitam um reino secular, né? É uma prefiguração de Cristo também, né? Que venham para poder mostrar para eles o seu reino, testemunhar de fato, mas foi negado, né? Mostrando assim uma tipologia muito bem perfeita e alinhada, né? Com a história de Samuel em questão, né? E os filisteus, né, foram usados ali como braço de ferro para punir Israel, porque os filisteus, na verdade, eles estavam ali para pôr juízo sobre Israel, por causa da desobediência deles. Porque quando Israel desobedecia, vinha então a mão de Deus pesada sobre eles. E quem que Deus vai usar sempre contra um povo desobediente? Sempre os pagãos mesmo, a verdade é essa, né? E quando não são os pagãos gentios, Deus vai usar os outros semitas, né, que são também, né, ali opositores de Israel, como é o caso da Síria e da Babilônia, que eram semitas também. Então, os inimigos de Israel eram gentis, mas também eram semitas também de outras partes em questão. No caso dos filisteus, né, eram na descendência de Cã, né, então gentis mesmo, de certa forma em questão, né. Então, a Arca de Deus ficou por 20 anos longe, né, ali de Siló, né, em questão, né, e isso foi assim um resumo que eu trouxe para vocês aqui, tá bom? Para vocês verem essa sétima parte aqui, né, do tema As Duas Casas de Israel. Posteriormente eu vou estar trazendo mais para vocês ainda dentro do livro de 1 Samuel, tá bom? Porque é um estudo muito grande, né, muito grande em questão, mas eu creio que vocês entenderam bastante coisas importantes aqui sobre essa história que nos é mostrada aqui no livro de 1 Samuel. Ou seja, Ana representando uma nova aliança, um novo sacerdócio, uma nova esperança, né? Aquela que era estéril teve filho, assim como Maria, que provavelmente, tá bom, aqui eu digo, é muito provável, é o que indica as profecias, é muito provável que Maria também tinha, sim, essa condição de ser estéril. Então, ou seja, o nascimento de Cristo, além de ser um nascimento gerado pelo próprio Espírito de Deus, ainda foi um milagre dentro do ventre de Maria, né? Muito importante, né? E Cristo representado também em Samuel, uma figura de um novo sumo sacerdócio, né? Então, é maravilhoso a história. Todo o Velho Testamento fala do Senhor Jesus Cristo. Nós apenas temos que entender e compreender, né? Leiam mais a Bíblia, não sejam conduzidos apenas porque as pessoas falam em questão, mas peguem a Bíblia, criem um hábito, criem um mapa mental para que vocês possam conhecer a Bíblia de uma forma muito melhor em questão, tá bom? Novos vídeos do Senhor preparando, vou estar mandando para vocês, tá bom? Já vou deixando para vocês aqui, né? Inscreva em nosso canal, tá bom? Se o conteúdo for bom para vocês, tá? Para que o canal possa crescer, né? E também está sempre trazendo para vocês aí novos estudos bíblicos, né? Para que assim possamos crescer juntos, né? Na palavra de Deus, né? E assim o canal também poder dialogar com vocês, né? O canal Momento Cristão não é portador de máxima, mas traz aqui o seu entendimento em questão, né? Então, estamos debaixo de novo sacerdócio, né? De um novo nascimento por meio de Cristo Jesus, tá bom? Novos vídeos assim o Senhor prepara, né? E vou estar gravando para vocês, tá bom? E paz de Cristo Jesus a todos.